gente vai pular para a próxima polêmica aqui, que inclusive é tema da nossa enquete, que é o horário de verão podendo voltar ao Brasil. Você pode entrar lá em Jovem Pan Grupo RIC e votar, mas deixa o like, tem muita gente participando da enquete sobre o horário de verão, e o like para valer o prêmio você deixa lá também. A gente vai conversar com o Rafael Augusto, os nossos repórteres, porque nas redes sociais o Lula, o futuro presidente, ex-presidente, aí já abriu uma enquete, né, perguntando lá para os seus seguidores, né, e para os brasileiros de forma geral, se as pessoas concordam com a volta do horário de verão. Além disso, o Rafa vai falar aí sobre outras questões polêmicas, né, que é a intenção de revogar vários decretos de Bolsonaro no próximo governo, questão de acesso a armas, sigilo de informações do atual governo. Então a gente vai conversar diretamente com o nosso repórter. Rafa, bom dia para você. Rafa, bom dia para você, bom dia a todos novamente. Pois é, já tá dando o que falar, né? O assunto do retorno ou não, por exemplo, do horário de verão, ele ganhou repercussão depois que o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele usou as redes sociais em uma publicação, ele abriu uma enquete para perguntar se o povo é favorável ou não ao retorno da medida. A gente lembra, né, que o horário de verão ele foi instaurado na década de 30 por Getúlio Vargas, porém a medida foi extinta no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, em 2019. Durante a campanha, entretanto, Lula não mencionou se o retorno do horário era uma proposta ou não. Até o momento, a grande maioria das pessoas que se manifestaram apoiaram o retorno do horário de verão. Entre mais de 2 milhões de pessoas que participaram da enquete, 67% concordam com o retorno da medida e 32% discordam. Mas, além da discussão do retorno do não horário de verão, existe uma expectativa de que o novo presidente ele promova uma série de revogaços, uma série de revogações de decretos já publicados pelo então presidente Jair Bolsonaro assim que assumir o cargo. Entre as medidas que devem ser revogadas estão a que ampliam o acesso às armas de fogo, as que restringiam o combate a crimes ambientais e as que impuseram sigilos a informações do governo federal. E por serem atos do executivo, os decretos podem ser revogados sem negociação do Congresso. Então tá aí, o então presidente Lula, né, nem sequer assumiu o cargo, já está falando o que vai fazer ou não e gerando polêmica aí nas redes sociais. E vocês aí, vocês gostam ou não gostavam do horário de verão? Muita gente, né, diverge opiniões, acorda, mas tá mais escuro, vai dormir ainda tá claro. O que vocês acham? Vai dormir não, né? Porque foi dormir às 7 horas da noite. O que vocês acham? A gente abriu uma enquete aí para nossa audiência, Rafa, e aqui a gente tem uma bancada um pouco dividida, mas a nossa enquete, por exemplo, do YouTube tá dando o oposto da enquete que o Lula fez nas redes sociais dele, né? O próximo presidente da República e ex-presidente. Então, assim, lá os eleitores, os apoiadores de Lula estão dizendo que deve voltar o horário de verão. Aqui a gente tá rachado, mas não tem nem a ver com a questão política de quem propôs, é a opinião sobre o tema mesmo. O Riva gosta do horário de verão, já falou, né, Riva? Adoro. Gosto bastante. Sempre fui favorável. Trouxe as explicações da questão do comércio, final de tarde, as pessoas estarem no claro, buscar as filhas no final da tarde com luz e tal. E é o seguinte, eu não gosto. Eu pulo. Eu coloco não. Você pode votar e pode participar, né? É isso. Além do mais, Riva, vale comentar, o Rafa, obrigada pela participação, trouxe aí assuntos importantes que repercutem bastante na nossa audiência, que é o próximo governo já sinalizar que vai desfazer ações que foram determinadas por decretos por este governo. Então já está falando que a questão, por exemplo, do acesso às armas, que a gente sabe que é uma bandeira muito forte da política de Jair Bolsonaro, deve ter mudanças, né? E a questão de expor aqueles sigilos das informações do atual governo de 100 anos, que a esquerda sempre criticou bastante. Então, surpreende esse tipo de declaração do Lula, dizendo que vai revogar? É uma surpresa para alguém da audiência? Será essa mudança na questão do critério de acesso a armas e a busca por exemplo, exposição de sigilos de informações do atual governo? De maneira nenhuma. Surpreendendo... 0 pessoas. 0 pessoas. Surpreendendo 0 pessoas. Já era esperado que isso fosse acontecer. Até porque decretos têm prazo de validade, aquele monte de coisa, né? Você vai... ou você revoga o decreto ou você dá mais validade para ele, vai continuando assim. Foi a única forma que o Bolsonaro encontrou, porque ele não tinha apoio total do Congresso
para principalmente mudar os CACs, mudar o acesso às armas, as armas para quem tá no sítio, aquela coisa toda. E era promessa de campanha, era a bandeira dele e tal. Então ele foi por decreto. Decretou. Eu sou super a favor, eu sempre falo isso. Eu sou a favor de liberdades individuais. Quer ter uma arma? Tenha. Mas eu acredito que você tem que ter uma regulamentação disso. Não é? Principalmente na questão de punição, caso essa arma seja o motivo de algo maior. Mas eu sou a favor da liberdade. Eu não quero ter uma arma na minha casa. Eu não gosto de uma arma na minha casa. Mas esse direito precisa existir para as pessoas. Não quero que o Estado controle a minha vontade ou não, o meu desejo ou não de me defender. Isso é uma liberdade individual, ela tem que ser respeitada. Ponto final. Agora ela precisa vir por lei, porque ela precisa de regulamentações, né, Rafa? De consequências. Toda a liberdade que você tem, ela carrega consigo uma responsabilidade. Em carregar consigo uma responsabilidade, ela tem punições. O decreto quando não fica pra sempre, ele expira. A gente sabe que ele tem prazo para que você consiga conseguir ou faz de novo, ele expira. Costurar, ou faz de novo ou costura uma base no Congresso que apoia a sua ideia para aprovar. Mas aí, nesse caso, a gente sabe que é a bandeira política. Sempre foi. Nem que a ideia fosse boa, é do outro, tchau, né? Acabou, Era isso. Então, vamos dizer assim, nesse e sentido. o sigilo de 100 anos foi a discussão, né? Do debate. Porque qual foi a discussão? Você vacinou, não você vacinou? Faticamente, o Bolsonaro, Rafa, ele sempre tem o que dizer que o Lula é um ex-condenado, que o Lula é... Agora, depois da campanha, eu posso falar. Que o Lula é um ex-condenado. Que ele foi preso pela justiça. Ele não foi inocentado. Ele está na condição de inocente. Vamos explicar isso para as pessoas. Não existe uma sentença dizendo inocente. Não se encontraram provas, decreta-se inocência. Não existe. Foi um reentendimento, uma mudança. Pegaram os processos daqui, mandaram para Brasília, porque ele estava lá, o crime teria sido cometido lá e ele continua sendo denunciado. Falaram aqui, a audiência, sempre quando participa desse assunto, diz que depois de toda a apuração descobriram que o CEP estava errado. Isso aí. Isso. Foi exatamente isso. Não era aqui, era Brasília, não era essa instância. É o do foro original, aquele negócio do foro original, onde você cometeu o crime e onde você vai ser julgado. Então ele está na condição de inocente porque a nossa Constituição determina que até trânsito julgado em total você é inocente ainda. Foi preso lá na segunda instância, depois mudaram o entendimento. A mesma justiça... Aumentaram a pena na segunda instância. Aumentaram. E por unanimidade, tem que lembrar disso. No TRF4. E todo mundo acompanhou esse julgamento, a gente transmitiu aquela coisa toda. E vale lembrar o seguinte, né, gente? A mesma justiça que tira do processo eleitoral de 2018 coloca em 2022. Isso é um fato. Mudaram o entendimento da segunda instância, da prisão em segunda instância, para colocar de novo no processo eleitoral. Mas aí... Eita. Oi. Acabou de sair notícia que morreu a Gal Costa. A Gal Costa? Morreu. Louco. Acabei de ler aqui. Vamos. Chuva de prata, hein? Credo, gente, que isso? Uma baita de uma artista. Então a gente já fala sobre isso, mas Rafa, se quiser dar essa notícia, fica à vontade. Não, acabou de aparecer aqui pra mim, tava dando enquanto a gente conversa, né? Obviamente a gente vai monitorando as notícias. E aí teve a confirmação de que ela morreu aí na manhã de hoje. Bom, depois a gente detalha mais pra você sobre isso, tem muita gente que é fã da Gal Costa. Então, a reboque do entendimento de que não teria mais a segunda instância, o que aproveitaram pra fazer, Rafa? Pegaram os 20 e tantos processos que ele tinha, 6 aqui em Curitiba, e jogaram pra todo canto. Aí você tem que voltar a estacar zero. Porque aí é o MP lá daquela região que tem que fazer, entende? Se tivessem só mudado a leitura de não pode prender em segunda instância, que você tem uma série de leituras com relação a isso, ele ainda estaria sem condições de disputar pela lei da ficha limpa. Mas além disso, veio uma mudança total de processos, voltando a estaca zero, não tendo uma condenação em colegiado, já que tudo retrocedeu, podia ser candidato. O X da questão, da reclamação de muita gente, é exatamente nisso. Quase que uma espécie de revogaço da justiça a favor de Lula. Mas, juridicamente, ele poderia concorrer, concorreu e veio com essas promessas. Então a luta de Bolsonaro era dizer que ele é ex-condenado, não sei o quê, petroleiro, sabe? Do petrolão. E do outro lado, o que o Lula usava? Aquela história dos imóveis e a história do sigilo, que vai acabar e vai mostrar. O Lula, saiu uma pesquisa hoje da Folha de São Paulo.
Para ele cumprir tudo que ele prometeu nos próximos 4 anos, ele precisa cumprir uma promessa a cada 14 dias de governo. Resumindo, ele não vai cumprir. Porque tem coisas que para você cumprir levam muito mais de 14 dias, algumas levam anos. O resumo é esse. Lembra que eu falei que essa campanha era da velha política? E a velha política vivia do quê? Promessa. De promessas. E de novo, quem votou em Lula, além de algo pessoal com Bolsonaro, um repugno pessoal a ele, pelos seus posicionamentos, votou acreditando em promessas. A esperar para ver, Rafa. 11h25.